eu sou a professora Eneida Urbaz de Brito Taquari e hoje novamente venho conversar com vocês sobre as referências bibliográficas no TCC. Lembro que a formatação está prevista na regra 6023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas e é este padrão que nós vamos utilizar aqui. Ela foi atualizada em 2018 e para que você possa fazer o elenco das suas referências de forma atualizada, nós vamos utilizar as alterações que já estão em vigor. Observe que as referências, como elemento pós-textual, elas vêm depois da conclusão, em página autônoma, né? Deve seguir o padrão dos títulos que você já utilizou no seu trabalho, nos títulos dos capítulos. Também é importante notar que o tipo de fonte e o tamanho da fonte deve ser o mesmo utilizado no texto. Assim também para o elenco das referências bibliográficas. Então, vejam, para o título referências bibliográficas, você deve utilizar o mesmo padrão já usado no seu trabalho e também para as referências que você vai elencar. Então, vejam que elas todas são alinhadas à esquerda, não se usa o recuo que é feito para os parágrafos, então elas não sofrem esse recuo, elas vêm todas alinhadas à esquerda, seguindo o mesmo tipo de fonte, o mesmo tamanho de fonte, devem ser estabelecidas em ordem alfabética, inclusive dentro das próprias letras, do grupo de letras. Se houver mais de um autor com a letra A, você deve observar também a ordem alfabética e deve seguir o padrão de estabelecer em espaço simples, né? o espaçamento entre linhas simples, entre uma referência e outra. Esse padrão deve ser mantido até a última referência. Para fazer a referência de um livro com um autor, como nós devemos proceder? Primeiro, o sobrenome em caixa alta, isto é, em maiúscula. O último sobrenome, na verdade. Vejam, desprezando, claro, Júnior, Costa, Neto, que não são sobrenomes. Eles devem acompanhar o último sobrenome. Então, por exemplo, Costa Neto. Depois do sobrenome, o último sobrenome em caixa alta, nós devemos colocar uma vírgula e colocar por extenso ou abreviado o nome do autor. Então, se eu coloco, por exemplo, Eduardo Augusto Costa Neto. Eduardo Augusto pode vir por extenso ou abreviado. Ponto, com letra maiúscula, A, ponto, letra maiúscula. Se eu usar esse padrão, ele deve seguir a formatação até a última referência. Não posso alterar. Um por extenso, o outro abreviado, não. Ou por extenso ou abreviado. Depois que eu trouxe o sobrenome em caixa alta e o nome do autor, se é um autor apenas, vem o título da obra. O título da obra vem em negrito, itálico ou sublinhado. Você deve escolher uma dessas formatações, não as três, uma apenas. Ou você coloca em negrito, ou itálico, ou sublinhado. Também até o final das referências com o mesmo padrão. Se houver subtítulo, você vai colocar 2 pontos e colocar o subtítulo sem destaque algum. Depois a edição, o local de publicação da obra, a editora e o ano. Essa seria uma formatação de referência padrão com elementos essenciais. No próximo vídeo trataremos de outras possibilidades de referência com mais autores e com outros detalhes na edição, na editora e ano.